Cada um dos irmãos. E eu creio que Deus tem mais coisas para dar para nós melhor dessa noite. Quem quer acabar de alimentar a sua refeição dessa quinta-feira, dia 10 de abril, né? Aleluia! Nós sentamos numa mesa, começamos a alimentar. Aleluia! Já prepara, está tudo preparado sobre a mesa. Mas nós agora vamos abrir nossos entendimentos para que o Senhor possa acabar de nos sustentar com a tua palavra. Eu faço a palavra ao nosso divino em nome de Jesus. Aleluia. Pode ser, irmãos? Glória a Deus. Sempre é bom estar na presença do Senhor. Bem, abra sua Bíblia aí, Salmo 37. Salmo de número 37, versículo 21. Salmo bem conhecido. Salmo 37, Salmo de Davi. Esse salmo é o salmo que Davi conclama confiar no Senhor e fazer o bem, e habitar na terra e viver uma vida tranquila. Salmo 37, verso 21, lemos assim. Salmo 37, verso 31, perdão, mas é 31. A lei do seu Deus está em seu coração, seus passos não vacilam. A lei de Deus está no seu coração, seus passos não vacilam. Senhor nosso Deus, falai conosco, nos ensinai, nos instruir de acordo com a tua santa vontade, fala com a tua igreja e com o teu povo, Pai. Queremos, meu Deus, ouvir o Senhor, queremos entender e compreender a tua palavra, queremos, meu Deus, para que possamos colocá-la em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Sentados, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, não? Estamos vivendo dias muito difíceis ultimamente. Parece, irmãos, que a maioria das pessoas estão envoltas em uma capa, vivendo um personagem que nos é mostrado, que nos é apresentado. Não vemos mais o real, não conhecemos as pessoas como elas são, mas sim o personagem que cada um acaba vivendo. Isso é muito ruim, irmãos. Com isso a gente não sabe que cada um realmente é. Porque passa-se uma imagem, mas quando na verdade é outra. Mas a Bíblia nos conclama a sermos íntegros, a vivermos uma vida de integridade. Eu quero falar com você nessa noite, meditar um pouquinho sobre esse tema. Homens íntegros, como a Bíblia ensina a não vacilar. Homens íntegros, como a Bíblia ensina a não vacilar. Bem, a grande pergunta é: como a Bíblia pode nos ensinar a não vacilar? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O texto que nós lemos é direto. A lei do seu Deus está no seu coração, por isso seus passos não vacilam. Glória a Deus. Primeiro a gente vai definir uma coisa. Saiba o que é integridade. Integridade é aquilo que é inteiro, aquilo que é completo. Isso é integridade. Integridade é a qualidade de quem é íntegro, de quem é honesto, de quem é incorruptível. É aquela pessoa que não se corrompe, né? Pessoas íntegras são aquelas que não negociam seus valores. Não negocia os seus valores. Ela
defende a sua crença. Não importa o que ela esteja passando, são íntegras. É fiel. Deus quer que seus servos sejam íntegros. Eu vi alguém comentando hoje sobre integridade, achei muito bacana. A pessoa falou assim: olha, ninguém tropeça numa montanha. Uma montanha não te derruba. Eu vou mais além. Uma pedra muito grande não te derruba. Esses dias, um mototaxista conhecido aqui da cidade perdeu a vida. Porque quando ele freou a moto. As motos mais novas agora tem um negócio chamado combi brake, que quer dizer breque combinado, freio combinado. No combi brake, o freio combinado. Você pisa o traseiro, freia 70% do traseiro e 30% do dianteiro. Você aperta o dianteiro, 70% da roda dianteira é freada e 30% da traseira. Isso se chama combi brake, é isso. É o freio combinado. E não sei se foi esse o caso, e ele freou e tinha uns cascalhos bem fininhos. E naquela época ele desce para a casa do horror, e ele foi atropelado e acabou falecendo. Irmãos, o que te derruba é coisa pequena. Você precisa ser íntegro nas pequenas coisas. Você precisa ser íntegro nas pequenas coisas. Deus quer que o seu povo seja íntegro. Homens íntegros, mulheres íntegras. Mulheres íntegras, homens íntegros são aqueles que não passam o seu problema adiante, mas ele assume ele. Como eu falei aqui, bons homens sabem o seu problema. O grande homem confessa o seu problema, ele confessa que errou e se levanta e vai adiante. Como podemos ser íntegros então, irmãos? Lá em Jeremias 31, versículo 31 ao 33, nós vemos que o primeiro passo é ter a lei de Deus no coração, né? Salmo 37, 31. A lei do seu Deus está em seu coração, por isso seus passos não vacilam. Jeremias 31, 31. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando a Bíblia diz, olha, escreverei no seu coração, está dizendo assim, Deus está falando, eu vou gravar lá no seu coração a minha lei. Eu vou gravar, e não é simplesmente quando fala esse texto aí, Deus não está falando da lei mosaica, apenas está falando da palavra de Deus como um todo. Deus quer gravar no seu coração a sua palavra, a sua vontade, para que você entenda qual é a sua vontade nesse tempo que você está vivendo. Por exemplo, qual que é a vontade de Deus na sua vida? Estávamos meditando aqui mais cedo, e antes de começar o culto, irmãos, assim, que Paulo e Silas estavam pregando, Deus usando aqueles homens, e Deus usou Paulo naquele dia, mas assim, poderosamente. Mas o povo não gostou, e eles foram presos, eles apanharam, eles foram chicoteados, e levaram eles para o cárcere. E quando eles entrou, os presos já deram e ficou olhando. Os presos ficou logo olhando. Olha, eu estava pregando ali, e Jesus liberta, está preso. E Paulo e Silas ficou a noite inteira, até ela passou 10h30, 11 horas, calado. Quando lá pela meia-noite, foi Paulo que disse isso. O senhor, Silas, quer saber de uma coisa?
Lembra daquele hino? Vamos cantar. E eles começaram a louvar o Senhor. Quem sabe eles começaram a cantar aquele hino, acredito que não deve ser esse. Quando a gente chegava no céu, ela vai perguntar: Paulo, Silas, qual hino que vocês cantam na prisão? Mas quem sabe foi parecido com esse, né? Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Ou quem sabe eu cantou lá, os guerreiros se preparam para a grande luta, porque nós somos guerreiros. Paulo e Silas podia estar reclamando, porque Deus já está pregando o Evangelho, porque que Deus deixou nós sofrer, porque que Deus deixou nós saber descer chicoteado, porque que Deus deixou nós presos na prisão. Não, isso começou a louvar e cantar. Seja íntegro, decida-se o que você vai fazer com a sua fé. Como é que Deus vai gravar a palavra no seu coração? 2 Coríntios 3, verso 3. Deus vai gravar no seu coração a palavra assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida, e você foi cheio do Espírito Santo, quando você recebeu o nome de Jesus na sua vida, quando você decidiu: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero não apenas falar em línguas, mas eu quero ser cheio da graça de Deus, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero ler a palavra de Deus mais. O Espírito Santo te encheu, ele gravou no seu coração a sua vontade. Só que não tem como ser íntegro e incorruptível sem o Espírito Santo na sua vida, tem? Por que não tem, pastor? Lá no mundo pode ser mais ou menos íntegro de verdade, só com o Espírito Santo na sua vida. Tem pessoas honestas lá fora, tem pessoas íntegras até certo ponto, mas a integridade total só quem tem o Espírito Santo e anda na luz de Deus tem. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu te aconselho: ore e busque para você ser cheio do Espírito Santo. Estamos vendo muito pouco isso nas igrejas agora, porque as pessoas não estão preocupadas em ser cheio do Espírito Santo, quer ser cheio do bolso, quer que no final do mês o Pix que o patrão vai mandar para você seja gordo, quer que a sua conta bancária seja grande. Ser cheio do Espírito Santo para quê? Para resistir ao mal, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Como é que você vai resistir ao diabo, irmãos? Sem o poder de Deus na sua vida. Olha só, o Espírito Santo é o poder de Deus para a sua vida. Atos 1:8. Paulo fala, Lucas fala, transmite o último recado de Cristo antes de subir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você vai receber o que, igreja? É poder. Esse poder é para quê? Para você ser testemunha de Cristo. Esse poder é para quê? É para você falar do amor de Deus. Mas esse poder também é para que você seja uma testemunha em todo lugar que você for, para que você possa dizer não para o diabo, para que você possa dizer não para Satanás, para que você possa ser íntegro nas pequenas coisas, para que você possa ser íntegro na sua totalidade. O Espírito Santo te dá poder para você fazer a vontade de Deus. Se você não está fazendo a vontade de Deus, é porque você não está cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Deus vai falar comigo como falou com Moisés? Não vai não. Vai falar aqui, ó. Você tem que ler e estudar a Bíblia.
move de muitas maneiras. Sonho, exame, de muitas formas. Usa muitas formas. Aí vai falar multiforme graça de Deus. Mas o que é infalível é isso aqui. Então como é que você vai saber a vontade de Deus se você não lê a Bíblia, não estuda e não ora? O Espírito Santo vai te orientar a fazer a vontade de Deus. Mas eu te pergunto, Cristo, quando ele citou certa vez, que até que tudo se cumpra, nem um tio, nem um J, nem uma vírgula vai sair. Não pode ser quebrado. Tudo tem que ser cumprido, primeiramente de acordo com a palavra de Deus. Você recebe o poder de Deus, o Espírito Santo te capacita a levar uma vida íntegra, te capacita a levar uma vida que você diz não para o pecado. Porque esse versículo aqui, a lei de Deus está no seu coração, os seus passos não vão vacilar. Por quê? Porque você tem a lei de Deus na sua vida. Você não precisa se preocupar. E outra coisa, depois de ter a lei de Deus no coração, é pôr ela em prática. Quem põe a palavra em prática não vacila. No passado, o que os fariseus eram? Os fariseus escribas, os fariseus eram a classe que mais estudava a Bíblia. A classe mais, digamos assim, radical entre os judeus eram os fariseus. Na guarda da lei e na palavra, dos costumes da época. Mas os escribas, o que é escriba? Aquele que era copista da Bíblia, é os que mais entendiam, os escribas e fariseus. Mas mesmo assim, muitos violavam as escrituras, porque sabiam o que é certo, mas não tinham força para fazer o que é certo. Saber o que é certo não quer dizer que você vai fazer o que é certo. Você tem que ter o Espírito Santo para te dar força para fazer o que é certo. Sabia o que era certo, mas não fazia. Sabe o que Confúcio disse assim? Olha, saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Você sabe o que é certo, mas não faz. Segundo Confúcio, está falando que você é um covarde. Você sabe o que é certo, mas não faz. Né? Tenha coragem de fazer o que é correto. Ninguém pode ir pela verdade a não ser pela verdade. Contra a verdade a não ser pela verdade. Cristo disse a mim: as escrituras não querem ter nelas a vida eterna. São elas que me testificam. João 5, 39, 40. Então preciso examinar a Bíblia e pôr ela em prática. Homens íntegros não andam por seus sentimentos, mas ele vive uma vida baseada na razão, na fé. Olha, eu estou com vontade de fazer isso, eu estou desanimado, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ter que orar, porque eu sou servo de Deus, e servo de Deus tem que orar, e tem que ler a Bíblia. Não tenho vontade, estou desanimado, mas vou fazer. Será que Paulo e Silas estavam animados, não está? Será que os vergonhos não estavam doendo, irmãos? Não estava. Mas a fé não é sentimento. Assim como o amor não é sentimento, amor é decisão. Você decide amar alguém. Sentimento é paixão. Fé é decisão. Fé é aquilo que você não vê e não sente, mas crê com Deus bonzinho. Confúcio disse aí: olha, se não sabes, aprende. Se já sabes, ensina. Olha só, irmãos, isso não é versículo da Bíblia, não. Então, filósofo, nem sei qual é a formação religiosa dele. Se não sabes, aprende.
Você não sabe a Bíblia? Pega a Bíblia. Aprenda. Se você já sabe, ensina outros. Passe adiante, né, meu irmão? Passe a ensinar. Passe a ser um professor de outro. Você vai ver, eu achei que eu não sabia, eu estou sabendo. Deus está me usando, Deus está me abençoando. Você vai ficar até mais abençoado. Você vai se sentir mais abençoado. Você vai estar mais alegre. Salmo 119, verso 104. O Senhor tem uma mensagem maravilhosa para nós. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço de todo caminho falso. Olha, pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento. O que é alcançar entendimento? É a Bíblia, irmãos. Lê a Bíblia. Porque entendimento verdadeiro vem com o Espírito Santo gravado no seu coração, através das Escrituras. Provérbios 2:2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o teu coração ao entendimento. Amém? O que você vai fazer? Ficar atento à sabedoria o teu ouvido. Inclina o teu coração ao entendimento. Procura andar com pessoas mais sábias que você. Procura andar com pessoas que tenham mais fé que você. Procura estar ao lado de quem é fiel, para que você seja fiel. Provérbios 3:5 fala: confia no Senhor com o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. O negócio é confiar no Senhor e não apoiar no entendimento da gente. Porque tem hora que os meus sentimentos me traem. Aquilo que eu acho me incomoda. Porque às vezes eu acho, mas por que não fez isso? Por que não aconteceu isso? Mas a Bíblia não tem acho. A Bíblia não tem acho. A Bíblia se ensina ou não. É obediência à palavra. Será que quando Deus não falou para Noé, faz uma arca, que eu vou destruir a humanidade toda? Se eu fizer 300 côvados, Noé fala o Senhor, sabe que Noé fala o Senhor é muito grande. 150 metros é muita coisa. O Senhor, onde é que Noé já estava? Nem estava bem. Lembra que naquela época não tinha serrol, não tinha madeireira para comprar as tábuas? Ele tinha que ir lá no mato, cortar a árvore, ele tinha que lavrar as tábuas, ele tinha que inventar tudo. Mas ele não desobedeceu, ele construiu. Você tem que construir com a sua integridade o seu galardão, porque a salvação é presente de Deus. A gente não constrói a salvação é presente. Nós perdemos ela quando desobedecemos ao Senhor. Então, como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu coração? Dúvidas, ressentimento, mágoa. Nada destrói mais o ser humano que a falta de perdão. Falta de perdão gera mágoa. Mágoa gera dor. Mágoa pode causar um rancor, um câncer na sua vida. Quais são os seus compromissos fundamentais hoje? Hein? Vamos ficar de pé. Você tem uma frase de uma pessoa que eu não concordo muito, já li alguns livros dele. Só o Alquimista que eu não li. Comecei a ler pelo Paulo Coelho, é um dos brasileiros mais famosos lá fora. Ele diz assim: esperar é doloroso, esquecer é doloroso, mas não saber o que fazer é o pior tipo de sofrimento. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Mas aí você tem uma coisa chamada oração. Aí você tem uma coisa chamada confiança. Quando eu não sei o que fazer, eu aprendi o que eu tenho que fazer. Quando eu
ensinou o que eu tenho que fazer. Os adivinhos não é da mãe de Deus, mas será que você consegue descobrir? Quando eu não sei o que fazer, Deus já me ensinou da maneira dura o que eu tenho que fazer. Nada. Quando eu não sei o que fazer, eu me prostro, eu fico quieto na presença de Deus, vou adorar o Senhor e vou deixar que Ele resolva no seu tempo. Ou eu vou fazer como o mineiro diz, né? Ditado mineiro no Brasil. O tempo é que por quê? Fica tranquilo. Tudo passa nesse mundo. Confia no Senhor e faz o dele. A vida na terra alimenta-te da verdade, diz a Bíblia. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela presença de cada um dos teus servos. Abençoa cada vida, cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que sábado não haverá culto.